Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. O Senhor falou comigo nesse final de ano acerca de várias coisas, né? Tratou comigo sobre 2025 e já deixou alguns comandos, algumas ordens, algumas coisas para serem cumpridas agora em 2026. E por mais que tenha sido algumas palavras muito específicas para mim e para coisas que já haviam sido tratadas e entregues no ano passado, eu acredito sim que sirva para vocês também, ok? Eu não sei como funcionou o ano de 2025 para vocês, mas eu tenho para mim que 2025 foi um ano de mudanças muito grandes. Todos os anos realmente nós mudamos. Mas tem anos que nós mudamos coisas poucas, né? Alguns detalhes. Mas eu vejo 2025 como um ano que foi realmente um ano transformador, um ano de transformação, né? Foi um ano de renúncia, foi um ano de deixar muitas coisas, de ser realmente transformado, o bruto ser transformado, né? E viver agora de uma forma diferente. Eu acho que também a nossa forma de enxergar, né? Nós tivemos um estalar, um acordar, um despertar para várias coisas no Senhor. E eu tenho visto que 2026, eu já vinha recebendo isso em 2025, tá? Seria um ano de passos maiores. Não que de grandes transformações mais, porque a grande metamorfose, ela realmente já aconteceu. Agora é realmente a lapidação, deixar redondinho aquilo que antes estava quadrado. E dessa maneira, o Senhor me entregou algumas palavras. Disse que 2026 seria um ano de abundância. Isso é muito bom, né? O que é abundar? Abundante é sobrar, né? É transbordar. É mais do que pedi, do que sonhei, do que imaginei. Só que, para isso, é um ano de serviço. Sim, foram essas duas palavras, abundância e serviço. Temos que servir nesse ano de 2026. Isso significa prioridades, né? Colocar à frente a obra do Senhor, o seu chamado, o seu propósito, para que aí sim, eu já falei isso em um vídeo, um dos primeiros, ele trate das nossas coisas, dos nossos planos. Esse ano é um ano de abundância para aqueles que vão obedecer e vão servir. Como servir, gente? Muitas maneiras, mas eu acredito que assim como o Senhor tratou comigo em 2025, em que área eu ia servir, eu acredito que Ele também tenha tratado com você. A quem estivesse mais apercebido e aqueles mais dispersos. Mas procura, puxa na memória, né, alguma coisa, porque o Senhor fala conosco de várias formas, né? Então, rever se não foi deixado algo para você em 2025, ou uma palavra, ou Ele falou diretamente com você e você sentiu ali um pouquinho, talvez seja nessa área que você tenha que servir nesse ano, para que aí sim você possa ter a sua colheita, porque também foi uma palavra para 2026, ano de colheita. Ainda continuaremos sim, e ainda acho que vamos plantar ainda mais, né? Já que estaremos servindo de forma ativa, mas a colheita é certa, até porque ano passado, 2025, foi um ano de renúncia, muita coisa foi deixada, e isso também é sim um plantio. 2026 vem com a incumbência de termos uma confiança plena, completa, consciência da nossa paternidade, da nossa filiação. Não tem espaço para incredulidade em 2026, não tem. O que tinha para ser transformado na sua mente em 2025 foi transformado, e agora é ano de arregaçar as mangas e começar a fazer a obra sim. Nos últimos instantes de 2025, o Senhor me entregou uma palavra e ela nem estava no meu devocional diário. Eu tenho uma palavra de estudo e não era nem do meu devocional, só surgiu, 1 João 3, 1. Mas eu fui lendo o 1 João, eu só queria aquela palavra, mas comecei a ser chamada a atenção para correr, né, naquele texto. E eu achei super interessante, porque aí o Senhor deixou mais um tópico para 2026, que é o amor. Não só o amor dele, porque o amor, né, a consciência do amor divino traz pra gente, né,
como é que eu posso dizer? Uma confiança, uma estabilidade, uma segurança e lança fora, sim, o medo. Aquele que não tem a plena consciência do amor, ele vai temer muitas coisas. Diferente daqueles que têm a plena consciência desse amor, não tem como ter medo. Não tem como. O amor do Senhor, quando nós temos consciência dele, ele lança fora mesmo, gente. Eu sei que parece muito genérico, e pra mim por muito tempo foi genérico, mas quando eu parei pra meditar, é 1 João 4, a partir do versículo 16, porque ele vem falando de amor no geral aqui. Muito incrível como é fato, eu comecei a criar várias situações na minha mente em que o medo, ele poderia estar presente, e como o amor poderia combater esse medo. E em todas elas, todas as situações que eu mesma simulei na minha cabeça, o amor combatia todos esses medos. Então sim, vamos lá. A palavra que eu quero deixar para vocês, que o Senhor deixou para mim, que vai servir como um dos pilares para 2026, ela também é algo que nós já sabemos, mas que depois que eu li, foi um belo tapa na minha força e um belo de um puxão de orelha, porque eu não sei vocês, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que, de fato, tenho dificuldade de gostar das pessoas. Eu tenho várias travas. A maioria das pessoas que eu bato o olho, eu não vou com a cara delas. Independente de quem sejam, tá? Independente do que elas façam, alguma coisa me incomoda, como se eu fosse uma pessoa desconfiada. E eu levo tempo para ser ganha pelas pessoas, para me deixar ser ganha pelas pessoas e principalmente para gostar delas. E eu sabia que isso era meio extremo, mas eu não via bem como um defeito. Eu via como uma característica minha, né? De não gostar facilmente das pessoas, não gostar de todas elas, mas não implicava também em desgostar. Porém, comentei inclusive com minha amiga esses dias e ela até disse, vai se converter. Mas eu tava sendo muito sincera com ela quando eu falei que eu não gostava daquela pessoa. E é um sentimento meu, de fato. Porém, o cristão, como ela disse, vai se converter. Nós não podemos ter essa característica. Não necessariamente um defeito, mas essa característica. Então é mais um tópico para ser trabalhado em 2026. Temos que amar a todos, gente. Nós sabemos que é um mandamento que já foi deixado e nós falamos isso diariamente. Mas a partir do momento que eu refleti, que eu meditei, nossa, mas gente, acho que foi no dia que eu acho que eu falei com ela de manhã e essa palavra não foi entregue à noite. E foi muito assim, ó, Letícia, isso aqui vai ter que ser mudado. E na hora eu fiquei até assim, nossa, como é difícil ser cristão. Foi até isso, mas por mais que eu já soubesse, né, já é um mandamento, nos foi deixado amar o próximo como a si mesmo. Eu ainda assim tinha um sentimento de não gostar de muitas pessoas. Não era inimizade, é só aquele velho, o santo não bateu. Eu não via nem como uma coisa negativa, porque era só uma química que não acontecia. Mas vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Pesado, gente, pesado, pelo menos pra mim foi pesado. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E na hora eu fui confrontadíssima, gente. Eu amo ser exortada, mas dessa vez eu fiquei chateada. Fiquei chateada porque ele disse que eu era mentirosa. Mentirosa. Isso me pegou muito, porque sim, eu digo que eu amo a Deus e sim, eu dizia que eu não gostava de algumas pessoas. E se a palavra diz que não é possível, não é uma opção, não existe amar a Deus sem amar a todos, eu era mentirosa. Então, pois é,
foi pesado ler isso aqui, mesmo que eu já soubesse. Só que não sei, eu acho que eu imaginava de uma forma mais genérica, né? Mas enfim, gente, implica em amar a todos e acabou. Então, mais um tópico, caso você também tenha essa característica que eu tenho. Eu conheço, inclusive, várias pessoas da igreja que não gostam de mim, que não vão com a minha cara, pessoas das quais eu tento até falar, já que eu tenho sido um vaso quebrado, mas que elas não falam comigo, viram a cara mesmo. Então, assim, eu já pensei, ou seja, não é uma coisa só minha, essa pessoa também tem que trabalhar isso. Então, acredito que vai se aplicar para muitas pessoas também. Então, que 2026, saudades, passou. Que 2026 nos traga abundância, sim. Mas que seja uma abundância de colheita, de que plantamos. E que essa plantação, esse plantio seja o nosso serviço que foi solicitado também para esse ano. E que nós consigamos amar verdadeiramente, não apenas da boca para fora, assim como a gente diz que ama o Senhor, mesmo ele dizendo que não é possível amá-lo sem amar os outros, que nós continuemos a amá-lo e que nós possamos nos esforçar até conseguir, não é tentar, é até conseguir, nesse ano de 2026, que nós consigamos amar a todos por igual, assim como o Senhor nos ama, né? Sem acepção de pessoas, sem fazer essa diferenciação, porque o ser humano faz isso, né? É como eu falei, eu não desgostava dessas pessoas, eu só não gostava, mas o Senhor ama a todos igualmente. E se eu digo que o amo, eu preciso também amar a todos, e todos implica em não ter exclusão, não ter escolha, não ter acepção de pessoas. Então vamos nos esforçar, caso seja, né, uma dificuldade sua também, para sermos mais simpáticos. Eu sou muito antipática, eu sou muito chata, então sermos quebrados nisso, né, perdermos essas características e adquirir características novas, até porque ser cristão é isso, é renúncia, né, como 2025 foi. Agora é lapidar os detalhes, as mudanças bruscas já aconteceram, agora vamos deixar tudo alinhado para receber o que o Senhor tem para nos entregar em 2026, que já foi dito, vai ser abundante. E sim, vão perder, muitas pessoas vão perder de colocar as mãos, de passar, de sentir esse tempo de abundância, porque deixaram de plantar o serviço e o amor. Então, que nós não sejamos essas pessoas, que nós não fiquemos de fora de receber tanta prosperidade que está guardada já para nós, só estava esperando a data de ser entregue conforme a nossa obediência. Amém? Nós possamos receber tudo isso e que venham aí tudo que tiver para vir, que nós consigamos vencer todas elas junto com o Senhor, porque sim, até aqui nos ajudou o Senhor e agora ainda mais, eu tenho certeza, porque agora nós escolhemos plenamente, nós nos entregamos totalmente, confiamos totalmente e não tem mais espaço para incredulidade entre nós, ok? Eu sei que eu não peço isso para vocês, mas eu quero pedir porque, de certa forma, você pode sim ajudar outras pessoas, seja compartilhando esse vídeo para quem você acha que faz sentido, ou seja, curtindo o vídeo, porque aí o próprio YouTube vai se encarregar de entregar para outras pessoas. Então faz isso, ok? Conto com vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.